Ricardo vende, aluga e administra chácaras, casas e sobrados nos mais lindos recantos de Nova Friburgo. Ricardo Pedretti Imóveis, confiança ao longo dos anos no mercado imobiliário. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 15, telefone 2523-1001. Pensou em imóveis? O nome é Ricardo Pedretti. Valadão e Viana, contabilidade, administração de condomínios e locação e venda de imóveis. Rua Doutor Jorge Eljaique, 25 salas, 12, 14 e 18 no Shopping Center Roseirão, em Olaria. Se você quer falar com a contabilidade, 2521-5663 pelo WhatsApp 988439102. Se o assunto é aluguel de imóveis, 2521-2135, WhatsApp 998439217. Fale com a gente. Benítez Autoescola, a mais moderna, a mais atualizada. Agora você pode tirar a sua habilitação do conforto da sua casa. É a primeira autoescola de Nova Friburgo a ter a teleaula, onde você assiste todas as aulas teóricas na sua própria casa, em diversos horários. Venha para Benítez Autoescola. Fale com a nossa equipe de vendas pelo WhatsApp 99839-8459. Benítez Autoescola, 40 anos de experiência no trânsito. A Casa do Biscoito está presente na sua vida. As aulas ainda não são presenciais, mas a Casa do Biscoito está presente na merenda do seu filho. Lanchinho para as crianças, o lanche da tarde e até o café da manhã. Uma variedade de produtos que todos consomem e garantimos, vendemos mais barato. Casa do Biscoito, 3 lojas do centro da cidade. 2 na Alberto Braune e uma aqui embaixo da rádio. Se você vai construir ou reformar, vá a Colonial Demolições. Lá tem portas, janelas, telhas, louças, tijolos maciços, madeiras e muito mais. A Colonial Demolições fica na Rua Baruque 16, na Vila Velha, em frente ao posto de saúde Silvio Henrique Braune. O telefone é 2523-6408. Colonial Demolições, há 25 anos no mercado. Minha amiga dona de casa, meu irmão trabalhador brasileiro, sabe por que a farmácia Estação Saúde está sempre cheia? É a mais procurada, a mais visitada. O aposentado, o pensionista, o homem do campo, o produtor rural, o diabético, o idoso, são todos tratados da mesma forma. Não é à toa que a estação está sempre cheia. Avenida Alberto Braune 160. Estação Saúde, há 9 anos no trilho certo. A Sonobom mudou da Avenida Alberto Braune 258 para Comandante Ribeiro de Barros 18, a menos de 50 metros. Os preços e a qualidade dos produtos continuam. Sofá, cama, travesseiro e colchão, para você ter um sono bom. Passa lá na Rua do Arco 18, ou se preferir, ligue 25210186 ou 25215615. Sono Bom desde 1996, atendendo vocês. Top Cell, agora 2 lojas no centro da cidade. Temos tudo o que você precisa e sempre com super desconto. Aproveite, películas a partir de R$5. Temos ainda baterias, cartão de memória, caixinha de som, cabos, carregadores, e se quebrou seu celular, a Top Cell conserta. Olha o telefone de contato 99236-9322 e 25230826. Alberto Braune em frente à Prefeitura e Alberto Braune 136, Edifício Folie. Pedro Osmar, o amigo das donas de casa. Beleza, são 10 horas e mais 14 minutos. Já vou fazer uma entrevista com o doutor Adriano aqui, Leonissa, de suma importância. Você, mulher, principalmente, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? A Energisa está informando que nesse dia 11, amanhã, das 8h30 às 15h30, vai faltar luz para reparo da rede na Rua João Cruzal Amorim, ali nas proximidades do Rui Sanglar, né? No dia 11 também, das 11h30 às 16h, será a vez do bairro Nova Suíça, na Rua Nicolau Noé,
também a rua do loteamento Arco-Íris, a rua B do Nova Suíça, a rua João Ramos Valença, Maria Otelina Costa, a Menezes Vertulli, Nicola Iese, também a rua Noruega, a rua Romana Vilas Boas Schwenk e a Rufino Oscar Schwenk. No dia 12, das 8 às 10, será a vez ali da Campo do Coelho, na Antônio Mário de Azevedo, da RJ 130, mais precisamente na rua Lourival dos Santos Calixto. A Energisa agradece a compreensão de todos vocês. Quero mandar um abraço ao meu amigo Luiz Carlos Noronha, lá em Duas Barras, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado aí pela sua audiência. Estou saindo de Duas Barras agora, todo mundo curtindo de montão. A rádio nossa AM entrava lá mais ou menos, mas a FM agora está entrando com a potência. É a maior potência da região norte, noroeste, dos lagos, região ali de São Gonçalo, graças a Deus, Teresópolis, Sumidouro, Três Rios, Itaperuna, Italva, São Fidélis, Campos, que beleza, né? Bem, estou recebendo aqui o nosso querido amigo, ele é agente federal e conselheiro de segurança pública, Adriano Leonissa. Ele é o idealizador e responsável pelo projeto Defenda-se Mulher 360, que tem como principal objetivo conscientizar as mulheres sobre o seu valor na sociedade, na vida, além de identificar quando a mesma pode estar sendo alvo de violência. Ainda segundo o idealizador, Adriano Leonissa, o projeto ganhou força antes da pandemia, através de palestras ministradas em associações, e após a pandemia, o projeto Defenda-se Mulher 360 segue no Instagram. Adriano, muito bom dia. Muito bom dia mesmo. Prazer em ter você aqui, tá? O prazer é todo meu, eu não tenho palavras para expressar. Que bom. Olha o Rogério aí. Grande aí. Rogério Dias. Por que 360? Pedrão, seguinte, 360 graus é a ideia que a gente tem no projeto de formar uma grande redoma de proteção, de defesa em volta da mulher. O projeto, ele identifica principais formas de violência que existem na sociedade contra a mulher. E aí a gente fala sobre a violência doméstica familiar, que tem um impacto muito grande. A gente fala da violência no ambiente de trabalho e a gente fala da violência urbana. E para essas violências a gente aponta meios de defesa. Então esses meios de defesa, se a gente conseguir completar o ciclo, ele forma uma grande redoma de proteção, 360 graus de proteção em volta da mulher. E o objetivo principal, imagina comigo, se eu conseguir formar uma redoma em volta de cada mulher, e essas mulheres então elas estiverem protegidas, eu formo uma grande redoma na coletiva, na sociedade, protegendo as mulheres como um todo. A ideia é essa. Legal. Tem muitas mulheres que apanham calada e não denuncia o marido. Isso ainda acontece até hoje, né? Acontece muito. As mulheres, em geral, a violência doméstica e familiar, que essa locomotiva aí que vem passando por cima das mulheres, quando ela chega a estar sofrendo violência doméstica física, é porque ela já veio sofrendo outras violências, pelo menos os números mostram isso. Em geral, a agressão não é iniciada pelo tapa, pelo soco. Ela é iniciada pela ofensa, pelo xingamento, pelo aprisionamento mental. Ou seja, quando a mulher chega a apanhar, é porque ela já está devastada, ela já está enfraquecida psicologicamente. A mente dela foi o primeiro alvo. Então, o que acontece? Normalmente, essa mulher ela não tem forças para reagir. Ela até muitas vezes nem identifica a violência. Esse projeto seu já está há quanto tempo? Eu venho com as palestras já há um pouco mais de um ano, mas com a pandemia, com o agravamento, a gente tem intensificado com os projetos dentro das redes sociais. Mas eu também faço alguns encontros presenciais. Só que aí, como tem que reduzir o número, então é sempre uma coisa menos divulgada.
Mas eu faço, por exemplo, aulões de defesa, aulões, workshops para explicar como que a mulher identifica uma atitude. Você espera, assim, para o futuro e dentro do que preconiza o seu projeto, de ter, assim, um espaço físico para acolhimento das pessoas vítimas de maus tratos? Esse seria... tem, assim? Então, esse seria talvez o ápice, né, do projeto. Você conseguir ter um espaço onde a mulher pudesse ter, além de informações nas redes, ela conseguisse ali ter um atendimento psicológico, um atendimento médico, um atendimento jurídico. Por quê? Porque são essas as fraquezas que a gente identifica. Ou seja, a mulher, o projeto fala, por exemplo, de defesa jurídica. Por que da defesa jurídica? Sim. Porque muitas mulheres, elas não sabem que uma situação é crime, ou elas têm vergonha porque elas não identificam aquilo que está acontecendo. Verdade. Quer ver um exemplo? E esse talvez seja um exemplo que assim, a gente consiga identificar 3 formas de violência de uma mesma situação. Uma agressão sexual. Se ela acontece dentro de casa, ela é uma violência sexual contra a mulher. Mas se ela acontece no ambiente de trabalho, ela já é um assédio sexual contra a mulher. Mas se ela acontece no meio da rua, ela já é uma importunação sexual. Ou seja, você tem uma situação com várias frentes, várias vertentes, várias formas de ser interpretada. Isso é importante que a mulher identifique. Se ela não identifica, ela não se protege. Por exemplo, a atitude tomada por essa menina lá da CBF, que ela denunciou o Rogério Caboclo, que foi até afastado, por esse tipo de assédio. Pois é. Ali, para o senhor ter uma noção, estudos demonstram que a cada 5 segundos no Brasil, uma mulher sofre algum tipo de assédio no trabalho. Mas esse caso ele é emblemático porque a gente está falando de uma instituição que tem reconhecimento internacional, que tem um apelo, né, muito grande, e aí a gente consegue ver que um diretor de uma instituição tão poderosa quanto essa pratica. Então a gente imagina o quanto acontece em outros ambientes, em outras instituições. Isso serve de reflexo. Agora, a sua ideia de criar esse projeto foi devido a você ser da segurança aqui do município e você ver essas coisas acontecerem quase que sempre, né? Então, como agente federal de segurança, eu acabo que cuido da segurança de pessoas. Profissionalmente, a minha função é proteger autoridades, proteger pessoas, proteger testemunhas. E como conselheiro de segurança pública, é entender as fragilidades que existem na sociedade e propor conversas, soluções para isso. Essa é a função de um conselheiro de segurança pública. Então, diante disso, eu recebia muitas solicitações de palestras para levar o entendimento aos lugares. Só que, o que acontece? Olha a diferença. Eu consegui falar hoje aqui no seu programa, que é um programa ouvido por centenas, milhares de pessoas. A gente está aqui imaginando quantas pessoas estão nesse momento podendo ter acesso. Muita gente. E a gente olha por uma palestra que você consegue fazer num bairro, que você atinge ali 30, 40, 50 pessoas. O efeito é bom, mas ele se perde no tempo. Agora aqui, isso se perpetua. Exatamente. Eu gostaria até que as pessoas, a partir de hoje, tivessem um novo tipo de olhar diante de tudo isso que está ouvindo aqui no programa, né? A Lei Maria da Penha, ela tem previsão de participação de assistentes sociais, psicóloga. Hoje é cumprida essa determinação legal? Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma das melhores leis de proteção às mulheres do mundo, considerada talvez a terceira melhor. Mas o que acontece? Para ela ser implantada, muitas modificações foram necessárias e ainda são necessárias. Então, ela vem sofrendo ainda adequações. Por exemplo, garantia de proteção. Até pouco tempo, por exemplo, o agressor que deixava de cumprir uma medida protetiva, ele não estava cometendo um crime. E era muito comum a gente ver vários casos onde a mulher entrava com pedido, tinha deferido uma medida protetiva, por exemplo, de afastamento do agressor do lar, o afastamento, distanciamento da vítima, e ainda assim, mesmo durante a medida protetiva, havia o desrespeito, com muitas vezes até agressões ou casos de morte da vítima. É verdade. Hoje já a lei já se adequou. Hoje já é um crime.
Agora, Adriano, por que ainda há tantas dificuldades para um olhar mais compreensivo a quem resolve denunciar? A gente tem uma dificuldade muito grande, são as pressões. A mulher, quando ela sofre violência, um dos fatores que ela precisa se preocupar, e não deveria, são as pressões sociais que ela sofre. Então ela sofre pressões religiosas, muitas religiões indicam que a mulher deve se submeter ou deve tentar encontrar. A gente sofre pressões sociais, pressões no trabalho. Tem locais de trabalho que a mulher, quando ela está numa situação como essa, ela não é bem vista, há fofoca, conversinha. A gente sofre pressões na família. Muitas vezes a mãe, irmãs, parentes falam: poxa, o cara é bom, ele é trabalhador. Ou seja, eles amenizam a situação da violência e vão fazendo essas pressões na mulher. E ainda vem a pressão econômica, porque muitas dessas mulheres, às vezes, elas estão com dependência econômica, e a dependência econômica talvez seja um dos maiores pilares que sustentam a violência doméstica, porque uma mulher que depende economicamente do marido, ela é mais frágil, ela não consegue tomar atitudes, porque ela fica sempre tendo que pensar como que eu vou comer, como é que eu vou morar, como é que eu vou vestir, como é que eu vou fazer a educação dos filhos. Então a gente tem essas pressões todas em cima da mulher. E uma característica muito cruel, ela sofre esses ataques durante esse período em que ela está mais frágil. Quando ela está ali tomando essa decisão, é quando ela está enfraquecida, tentando se reerguer. É verdade. Agora, olha, depois da mulher denunciar, há os trâmites legais processuais, prazos para queixa-crime e representação, e muitas mulheres perdem esse prazo por desconhecimento e falta de acesso. Você concorda? Concordo. A gente tem uma situação de jurídica. A nossa justiça, ela não é uma justiça muito ágil, em geral. Muito morosa. O termo morosa é bom para ela. Então, a resposta é demorada. E o que acontece em situações de violência doméstica? Você tem janelas de ação. Olha como é que acontece. Você tem aquilo que o pessoal costuma chamar de ciclo da violência, né? Que é um pequeno espaço de tempo onde a mulher consegue se fortalecer e romper com a relação ou se afastar da violência. E nesse período, em geral, é quando ela consegue denunciar. Exatamente. Só que depois disso, ela começa, como a gente falou, aquelas pressões sociais, familiares, o pedido de volta, as juras de amor, onde o agressor diz para ela: não, eu nunca mais vou fazer isso. Eu te amo, meu amor. Eu estava errado, você é a mulher da minha vida. Eu me arrependi. Exato. E aí o que acontece? Essa mulher, ela denunciou, ela agiu, mas só que como a justiça, como as coisas não foram, ou se não forem, pode ser que um caso ou outra até seja muito rápido, mas em geral as coisas demoram. E se demorar, essa janela que a gente tinha de oportunidade de resgate dessa mulher, a janela se fecha e ela volta, ela entra novamente no ciclo da violência. É verdade, é verdade. Nessa época de pandemia, muitos maridos estão dentro de casa, né? Porque aqueles que estão indo em quarentena, não sei o quê, e principalmente quem tem dinheiro não precisa trabalhar, de correr atrás, esses ficam em casa. Sim. Né? As medidas protetivas concedidas nessa época de pandemia estão sendo cumpridas? Então, olha a situação, como é que é a pandemia, e eu até falo isso para que sirva de alerta. A pandemia, para geral, para todo mundo, para a sociedade, o isolamento é uma medida de proteção. Mas para a mulher vítima de violência, o isolamento é uma medida de agravamento das violências. Por quê? Veja comigo, ela já sofria violência doméstica familiar, ou seja, ela sofre violência, em geral, dentro de casa. E o agressor, em geral, é alguém da família ou do seu ciclo íntimo de afeto. É namorado, é marido, é noivo, é irmão, pai, mãe, cunhada. Então são pessoas que estão ali. Imagina que você pega essa mulher que já sofre violência e deixa ela presa em casa com aqueles que são os seus agressores. Os níveis de violência aumentaram. E não só o aumento do número de casos. O que aconteceu também é o agravamento da violência. Ou seja, a gente teve mais casos de violência, as violências ficaram mais graves e o pior, o resultado morte começou a acontecer mais vezes.
Por que tantas mulheres ainda têm dificuldade de denunciar? Eu acredito que falta informação. Né? Muitas vezes eu converso com mulheres que elas não sabem que estão sofrendo violência. Porque a violência física é aquela violência que você identifica, porque ela deixa marca. Você tem um soco, você tem um tapa, você tem um ferimento. Mas aquela violência psicológica, que talvez seja mais grave até do que a violência física. Porque a violência psicológica, ela vai devagarinho, pouco a pouco, ela vai enfraquecendo a mente da pessoa, de forma que ela não consegue mais resistir. Verdade. Tem a violência econômica, tem a violência patrimonial, tem a violência moral. Então, quando essas violências acontecem, muitas pessoas não sabem nem identificar. Ela nem sabe que aquilo é uma violência que ela está passando. Exatamente. A violência patrimonial é hoje comprovada nos casos denunciados, Em geral, a violência patrimonial ela está presente nos casos de violência. E muitas mulheres não entendem até a violência patrimonial. Acham que a violência patrimonial seria o simples caso de o agressor meter a mão e tomar o dinheiro dela. Mas é mais do que isso. Pode ser assim, tomando dinheiro? Pode. Mas pode ser, por exemplo, destruindo coisas que gerem para ela um empoderamento, um trabalho, uma renda. Então, se ela trabalha, por exemplo, como motorista de aplicativo, uma mulher que trabalha dirigindo, ele vai lá e fura o pneu do carro. Faz parecer que foi até um acidente, um acaso, o pneu apareceu vazio, ela não consegue trabalhar. Ou ele vai, se ela é alguém que trabalha como vendedora, ele apaga os contatos do celular, ele quebra o celular para que ela não tenha esse contato. Ou seja, ele vai tirando dela os meios que ela vai criando e construindo de subsistência, de renda. As mulheres idosas que sofrem violências por parte dos filhos têm mais dificuldade de denunciar? A pessoa idosa ela já tem dificuldade naturalmente, né? A idosa ela já tanto é que ela tem mais dificuldade que a gente tem um estatuto do idoso para justamente proteger. Muitas das vezes, e se não a maioria das vezes, os agressores de pessoas idosas são os seus parentes, seus familiares, quando não descendentes. Então a gente tem os filhos como exploradores, os cunhados, nora. Então assim, essa pessoa ela já está fragilizada. Por quê? Muitas vezes ela tem pouca mobilidade, ou ela tem dificuldade de interpretar coisas, ela tem alguma doença associada. Então você pega essa pessoa que já tem uma fragilidade maior, e essa pessoa passa a sofrer, além de tudo, além das dificuldades com si, ela passa a sofrer violência contra a mulher. Isso é o ápice, talvez, da crueldade. As adolescentes denunciam, elas têm que ser representadas pelos pais. Então, a violência ela é contra a pessoa, né? E quando a gente está falando de crime, na verdade, o crime muitas vezes ele tem ação pública, o Estado tem que agir. O que acontece é que adolescentes têm uma sensação de violência diferente. Muitas das vezes a adolescente ela está descobrindo um mundo, e nesse mundo que ela está descobrindo, essas coisas não são presentes. Ninguém ensina, em geral, para uma filha o que é uma violência contra a mulher. Não está no radar. As pessoas ensinam como é o convívio, ensinam a ter educação, essa é a educação que a família passa. Agora, como identificar uma violência psicológica, como identificar uma violência sexual, como se colocar diante de um agressor. Isso não está no radar. Então as meninas tendem a tolerar situações que são até mais graves. Em cima de tudo isso que nós falamos, o seu projeto, ele engloba tudo isso? Engloba. A ideia do projeto a gente fala, e aí olha só que bacana, a gente começa com a defesa mental, porque a defesa mental é a mais poderosa defesa que nós podemos ter. Por quê? Ela identifica as situações, ela ajuda a ler sinais. Porque, em geral, as violências, elas vêm deixando rastros. Você identificar esses rastros da violência te permite, com essa força mental, agir. Então, a gente fala na violência, na defesa mental, sobre identificar sinais, sobre se posicionar, sobre como acreditar em si, ter autoestima, ter autoconfiança, ter autocontrole, saber como agir, quando agir, ou até saber como não agir. Por exemplo, uma pessoa, quando você está ali numa situação e você toma um tapa, você pode reagir ou não reagir. É indicado ou não? A gente ensina isso na defesa mental. Da defesa mental a gente vai para a defesa jurídica. E aí na defesa jurídica a gente fala o quê? Quais são os principais crimes associados à mulher? Então a gente
o que é mais comum acontecer com a mulher na sociedade? São os crimes relacionados à dignidade sexual, são a violência física, é o homicídio ou o feminicídio. Então a gente ensina a identificar. E também qual o papel das instituições. O que faz uma DEAN? Porque muitas mulheres pensam, mas eu não vou na delegacia, eu não sei como é que é. Então explicar como é que uma DEAN age, como é que age o Poder Judiciário, o que é o papel do Ministério Público. Depois a gente avança para a defesa... Faz um bom trabalho, a DEAN faz um bom trabalho. A DEAN... Eu arrisco dizer que a DEAN, ela tem um trabalho de excelência. Porque os policiais que estão ali, em geral, eles são policiais focados. Você está sempre por lá, não? Eu conheço aqui na DEAN de Nova Friburgo, então eu conheço as equipes e... Eu já trabalhei com eles e são pessoas muito sérias e muito comprometidas. Aliás, meu parabéns para a DEAN, tanto para a delegada quanto para o chefe de investigações, para as equipes. Inclusive, já fiz até alguns cursos com eles fiz um curso há um tempo aqui sobre identificação do trabalho escravo, do trabalho enfantil, mas com como investigar isso pela segurança pública. Entendi. São outros aspectos. Aí, Pedro, a gente fala também da violência no trabalho, porque muitas mulheres não identificam violência no trabalho como uma violência contra a mulher. Mas a gente tem as discriminações no trabalho, a gente tem o assédio moral no trabalho, e agora, esse caso que o senhor citou, o assédio sexual no trabalho, são muito presentes. E, por fim, o que eu faço? Quando o ciclo, para ser fechado, a gente fala da defesa pessoal, que é aquele caso, e aí eu vou me permitir aqui citar o exemplo triste, cruel, que aconteceu agora no Rio de Janeiro, no shopping, na semana passada, onde um agressor ele vem para cima da vítima com uma arma letal, que foi uma faca, e ele vem para matar. A gente também tem outro exemplo da juíza, onde o agressor veio... Ou seja, as mulheres em geral, elas não são treinadas, elas não são educadas desde pequenas a se defender. Em geral, o que se acontece é o seguinte, os pais, os educadores dizem para as meninas, não façam nada, não reajam, não se defendam, porque vocês são meninas. Os meninos não, a gente ensina para os meninos a ir para academia, aprender a lutar, jogar bola. Essa é uma criação. E o que acontece com isso? Essas meninas, elas crescem sem ter esse ímpeto de se defender. Diante de uma agressão, às vezes letal, uma agressão grave, as mulheres não reagem e elas não se defendem. E elas viram vítimas fáceis desses agressores. Eu queria que toda mulher tivesse defesa pessoal. Eu sou fã dessa sua proposta. É verdade. Acho que a gente podia montar um quadro aqui semanal de dicas de semana de defesa pessoal para as mulheres. É verdade. Eu sou professor de defesa pessoal, defesa pessoal coreana, é o Hoshin-sul. E o que essa defesa pessoal, o que eu identifico para as mulheres? Eu identifico como elas agirem quando a violência é inevitável. Ou seja, se a violência está acontecendo e a violência é grave, se você não fizer nada, você vai ser atingida da mesma forma. Se você não se defender, você vai tomar o soco, o tapa, e muitas vezes é fatal. Um soco pode te matar. Uma facada é uma agressão letal. Um apertão no pescoço, uma esganadura, um estrangulamento, vão matar. Então, assim, a gente tem um índice muito grande de mulheres que morrem por essas lesões. Esses são os piores agravamentos. Soco, chute, esganadura e armas. E as mulheres não se defendem. No projeto, a gente explica para ela como se defender dessas violências. Quando uma mulher vai na DEAN fazer uma acusação, acusar alguém que tenha batido nela, de repente ela sente um tipo de constrangimento, né? Como, então, qual a orientação que você dá a essa mulher que se sentiu constrangida? Se sentiu constrangida no atendimento? Olha, em geral, o atendimento nas DEANs, e aí isso é até importante ser dito, eu já ouvi de muitas mulheres dizendo o seguinte, poxa, eu fui na delegacia da mulher e fui atendida por um homem. Isso não faz sentido. E aí eu gostaria de explicar para vocês, para as mulheres, faz sentido sim. Em geral, o agressor de mulheres, ele é um homem. E aí o que acontece? Esse agressor de mulheres, ele já é um agressor. Ele já não respeita a natureza da mulher, ele já discrimina a mulher. Então é necessário a presença de um homem para você ter paridade de armas. Porque uma coisa é evidente,
Homens e mulheres são diferentes em vários aspectos e são iguais em outros. Mas nós somos, em geral, as mulheres têm menos complexão física, têm menos força. Em geral é assim. Tem casos diferentes? Sim, mas em geral é disso. Então, o agressor covarde, ele se vale dessa força maior, de uma complexão maior, de um preparo físico. Então, o que acontece? É necessário que tenha policiais homens na dentro. Se uma mulher sofre algum tipo de discriminação na delegacia da mulher, o que é uma coisa mais rara, porque a DEAN é preparada, os policiais são treinados para o acolhimento dessa mulher, para entenderem a situação dela, e inclusive para encaminharem essa mulher para outros serviços. Eu fiz essa pergunta porque pode acontecer. Pode acontecer. Exatamente. Então, se acontecer, e aí a gente está pensando aqui nesse cenário, mulher, não se cale. A Polícia Civil tem um serviço de ouvidoria e de corregedoria muito forte, muito importante, e eles agem. Então, se uma delegacia, por exemplo, chega lá e eles não querem fazer o registro, não quero, por qualquer razão, e isso está te gerando constrangimento. Você pode procurar o Ministério Público, porque o Ministério Público vai te acolher. Você pode procurar a Corregedoria de Polícia Civil, porque também vai te acolher. E você pode procurar, isso é importante, não só a DEAN, as delegacias distritais também são aptas a receber a denúncia. E o que elas fazem? Quando ela recebe uma denúncia que no local que não tenha, por exemplo, uma delegacia da mulher, elas encaminham. Ou elas vão encaminhar para uma delegacia que cuide daquela área, ou eles mesmos vão investigar. O importante é essa mulher saber que ela não está sozinha. Ela não está desassistida. Exato. Pedro Henrique, tem alguma pergunta aí? Não. Tem não? Não tem pergunta nenhuma. Você tem esse seu curso, seu projeto, você tem algum telefone para contato, alguém quisesse falar com você? Tem sim, o canal da gente principal, Pedro, é o Instagram. Então hoje no Instagram a gente conversa mais com as pessoas. Lá tem o WhatsApp que vai falar comigo, eu tenho apoio de algumas pessoas, e é tudo voluntário porque o projeto é todo gratuito, né? Então assim, eu tenho apoio jurídico, pessoas que vão conversar comigo se eu tiver alguma dúvida, algo que a gente não consiga solucionar, a gente busca uma resposta. E lá tem todos os meios de contato, mas eu gostaria de deixar aqui o telefone. Vou deixar. Precisou falar com o projeto Defenda-se Mulher, pode chamar no WhatsApp qualquer hora que a gente responde. Vai falar diretamente comigo. Telefone 22992591590 e o 21974599977. Além disso, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode mandar mensagem na página do Instagram, a gente está atento para responder. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria de falar para a gente fechar? Eu gostaria de dizer para as mulheres, para elas buscarem sempre um meio de defesa. Acho que se as mulheres compreenderem que elas precisam se defender, porque para mim, talvez a grande sacada desse projeto, Pedro, seja o seguinte: as mulheres, elas tendem a acreditar que as instituições vão defendê-las. Verdade. Vão defender. A Polícia Militar defende as mulheres. Agora você tem um serviço muito bom, que é o Patrulha Maria da Penha. É fantástico. Muito bom. Você tem o Poder Judiciário, você tem as medidas protetivas, você tem o Juizado de Violência Doméstica. E com mulheres policiais, né? Com mulheres. Normalmente a Patrulha Maria da Penha, ela trabalha em dupla, um homem e uma mulher, porque justamente tem um homem para dar frente a essa parte e tem a mulher que vem compreendendo outras realidades que são íntimas, né? A gente tem o Ministério Público, que tem um trabalho muito importante, o Ministério Público. Mas o que acontece? Em geral, todas as instituições, elas funcionam, mas funcionam depois que a mulher já foi violentada, depois que ela sofreu a violência, depois. Ou seja, quando uma instituição pública chega a atuar, ela atua solucionando o problema. E o projeto quer explicar para as mulheres que, para elas não serem vítimas, elas precisam evitar que aconteça. E para evitar que aconteça, só tem ela. Quando você está sendo vítima, em geral, de violência doméstica, ela acontece dentro de casa. A polícia não está lá, o Ministério Público não está lá, as ambulâncias não estão lá, ninguém está lá. É ela e o agressor. Quando acontece no trabalho, normalmente não acontece num pátio, acontece dentro do escritório, acontece num corredor. Quando acontece no meio da rua, acontece numa passarela, num viaduto, acontece num beco, numa esquina. Nesses locais você está sozinha, mulher. Então você precisa olhar para você, para si mesma, e acreditar que você é capaz de se defender. Olhando, identificando, prevendo a situação. E quando você prevê a situação, você se prepara para agir. E se você
entende que você precisa se preparar, você vai procurar um fortalecimento mental, uma força física, uma autoestima, uma defesa pessoal. E aí verdade. O projeto Defenda-se Mulher ajuda nesse momento. Para a gente fechar, você disse que faz segurança de autoridade, né? Faço. Num caso igual aquele do Emmanuel Macron, que foi cumprimentar, o cara meteu a tapa na cara dele. Como é que se age? Qual se procede? Então, assim, ali o que houve foi uma falha de segurança. Eu também acho. Só que o que acontece? Segurança de autoridades tem um lado... Porque a autoridade política... Qual é a grande sacada da política? Ela precisa ser vista, ela precisa cumprimentar. Então, o político, ele precisa chegar na população. Então, a segurança teria que ser velada. A segurança não deveria ter dado aquela distância dele. Porque se foi um tapa, poderia ser uma facada. Poderia ser um tiro. Então, a falha da segurança deixou aquela brecha. E a gente teria aqui uma coisa trágica. É verdade. Bom, foi um prazer ter você aqui. Puxa vida, falei então com o agente federal, conselheiro de segurança pública, Adriano Leonissa, com esse projeto sensacional. Pena que a gente não pode falar mais, já estamos em cima da hora quase. Foi uma honra. Mas foi um prazer, uma honra ter você aqui. Muito obrigado e disponha sempre do nosso programa. Quando quiser me convidar para falar sobre esses projetos, para analisar casos de violência contra a mulher, para analisar casos de violência contra autoridades, para falar sobre temas relacionados à segurança, à proteção, pode me chamar, vai ser sempre uma honra vir falar com o senhor, que é uma pessoa fabulosa, simpaticíssima, e com esse seu público maravilhoso que nos ouve. Muito obrigado, viu? Abraço. Gente, são 10 horas e 46 minutos. Tem o Jorge Carvalho ainda, né? Já. Informação, dicas, as mais atualizadas notícias do mundo político. Um especialista no assunto. Jorge Carvalho. Bom dia, Pedro Osmar. Bom dia, nossa imensa legião de ouvintes que nos acompanham aqui pelas ondas da Nova Friburgo FM, a emissora das montanhas. Pedro, eu tenho acompanhado as entrevistas que você vem fazendo semanalmente com os vereadores da nossa cidade de Nova Friburgo. E, sem querer fazer juízo de valor e querer me envolver na atuação de cada um deles, mas olhando a Câmara de um modo geral, olhando o poder legislativo que durante muito tempo eu fiz parte, eu fico observando o seguinte: o principal papel da Câmara é fiscalizar os atos do Poder Executivo. E isso muitas das vezes não vem acontecendo. A cada legislatura essa fiscalização fica mais frouxa, mais solta. O Executivo fica mais à vontade em relação a essa fiscalização, a essa cobrança e a essa exigência que o vereador tem que fazer para que as coisas caminhem dentro da normalidade. Eu vou insistir mais uma vez que não dá para a população de Nova Friburgo, vou falar de novo, e enquanto isso não for resolvido, falarei sempre. Não dá para a população de Nova Friburgo ficar pagando todo mês uma contribuição de manutenção dos pontos de iluminação pública sem que o serviço seja prestado. Ontem isso veio à tona na entrevista que você fez com o vereador presente aqui